no final do culto, nós vamos estar passando o certificado do Noah, né? Era para ter sido agora, acabei esquecendo, né? Deixei aqui em cima, o irmão Dalton me lembrou bem. Aproveitando o contexto, eu convido aos irmãos e amigos a acompanhar a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de número 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Enquanto os irmãos procuram, tivemos ontem o privilégio, ontem e anteontem, né, irmão Dalton? Na sexta-feira, né, mais o irmão Léo, mais o irmão Raimundo, o Cássio, o Emanuel, o Dudu, Marilene e o próprio Dalton, na convenção, né, carioca, dos músicos batistas carioca. Nós estávamos ali reunidos, foi uma programação muito boa. Ontem tiveram oficinas, eu não pude estar, mas foi uma coisa maravilhosa. O nosso irmão Dalton, ministro de nossa na igreja, é o presidente. Olha, mandem todo mundo lá. Você deve ter visto, irmãos. Ele chegou, acabou, começou e não tinha discussão, né? O presidente manda muito, né? Mas foi ótima a programação, maravilhosa. Um coral para mais de 250 vozes, não é isso, irmão Dalton? Tivemos o privilégio de cantar, participar naquele coral, né? E realmente foi uma coisa espetacular. E para a honra e glória do nosso Deus. Os nossos músicos de nossas igrejas, mesmo aqueles que só cantam, né? Que também são músicos, deveriam todos participar, porque realmente é algo maravilhoso, né? Se aprende muito, se aprende muito. Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Um momento em que Jesus Cristo estava ensinando sobre a família. O tema anterior, no mesmo texto, Jesus Cristo estava falando e ensinando coisas importantes que deveriam ser pensadas sempre sobre a família. Ensinamentos importantes para o casal, para o lar, para o bom desenvolvimento da casa. E quando ele estava terminando este assunto, surge então alguns pais, talvez pais, ou tios, ou avós, e fizeram aquilo que nós fizemos agora aqui. Trouxeram na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo orasse por elas. O que nós fizemos agora? Como o contexto é parecido, muito parecido, vamos ler esses versículos e tirar lições importantíssimas para nós, de cada um aqui, para cada um aqui. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Amém. Como eu disse, Jesus Cristo estava falando sobre família. E hoje, infelizmente, a família, no modo geral, né, está sendo vista como algo irrelevante. Não está se dando muita ênfase à família, não está se dando muita ênfase ao valor da família, papai, mamãe, filhinhos, vovós, tios e assim por diante. A família está sendo vista hoje mais como um momento social, um encontro social, um acordo social, algo que duas pessoas resolvem ficar juntos e viver uma vida à vontade, sem muito pensar no futuro. E as crianças, quando vêm, não se preocupam com elas, deixam elas viver a vida delas, não as instruem, não as ensinam, deixam inclusive este tipo de comportamento para que outros façam, e as crianças vão sendo levadas, o lar vai sendo levado a lugares que não deveriam ser, e hoje nós encontramos uma sociedade, infelizmente, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso, doentia, uma sociedade doente,
infelizmente. Mas vamos lá. Por que isso tem acontecido? Vamos pensar aqui um pouquinho. Jesus, então, estava reunido com aquela multidão e, de repente, então, os pais trazem as suas crianças para Jesus Cristo abençoar. Lá no Evangelho de Lucas, nós não vamos ler, lá no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, registrando o mesmo acontecimento, ele usa uma palavra interessante para as crianças. Na língua grega, que o Novo Testamento foi escrito, ele usa uma palavra que é brefos, mais ou menos assim, brefos, que quer dizer crianças de colo, crianças que estão sendo ainda amamentadas. Eram bebês, provavelmente algumas maiores, outras menores, mas eram bebês que estavam sendo levadas até Jesus Cristo. E naquele momento, então, diz o texto que os discípulos estavam reprimindo a chegada daquelas crianças. Não incomode o mestre. Não, tira essas crianças daqui. Por que eles agem assim? Só para você entender, para você compreender o que Jesus Cristo vai ensinar logo à frente. Eles fizeram isso porque na cultura grega, na cultura dos judeus, naquela época, as crianças não tinham o devido valor. E se você olhar bem, hoje as crianças também não estão tendo valor. Aí alguém poderia dizer, não, pastor, o senhor está enganado, existe aí o ECA, existe aí as leis contra as crianças e tal, a pedofilia, existem tantas leis, a coisa está rígida. Se você pensar bem, não está não. Não está bem não. Porque as crianças, inclusive, nós estávamos comentando lá em casa, eu e a Adriana, né? Minha esposa, nós estávamos comentando de um filme aí que está para ser lançado no Brasil, que há uma certa resistência quanto a esse filme, que mostra o grande número de tráfico de crianças com relação à exploração sexual de crianças. As crianças não estão tendo o devido valor. Se diz, sim, que existe a lei é ótima, é muito boa, ela é bem estruturada, sim. Se seguisse a lei, tanto educacional quanto ao tratamento para com as nossas crianças. Se fosse seguir a risca, seria uma maravilha, mas não é bem isso que a gente vê. A educação deixa a desejar, os pais não cuidam das crianças como deveriam cuidar, existem explorações, existem diversos casos que a gente vê na rua, no dia a dia, e a gente fica a pensar, onde está o problema? E aí você vai chegar exatamente nos ensinamentos que Jesus Cristo aqui coloca. O problema está exatamente primeiro no versículo 14. Veja comigo, volto lá no versículo 14, você vai ver. Jesus, quando vê os seus discípulos repreendendo os pais que traziam as crianças, Jesus Cristo fica o quê? Indignado. Indignado. Em outras palavras, ele fica ofendido. Jesus Cristo fica descontente com aquela ação, insatisfeito com aquela reação dos seus discípulos. Veja, não era da população em geral, mas sim daqueles que estavam com Jesus Cristo, caminharam com Jesus Cristo, já tinham tido experiência com crianças lá atrás, no capítulo 9 de Marcos, em que Jesus Cristo também abençoa, coloca a criança junto de si e fala a mesma coisa, que se a pessoa não der devida importância, não é digna do reino dos céus. Já tinham ouvido essa mensagem, mas, no entanto, continuaram agindo dessa mesma maneira, repreendendo. Então, aquilo ali deixou Jesus Cristo indignado. Por que Jesus Cristo ficou indignado? Vamos mais fundo um pouquinho. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo mostra por que ele ficou indignado. Vejam lá. Diz Jesus Cristo, venham a mim alguns, não, venham a mim os melhores, venham a mim aqueles que... Não é assim. Ele diz, venham a mim todos, mas ele coloca quem são esses todos? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí diz Jesus Cristo, eu lhes darei o quê? Descanso. Cansados e sobrecarregados do quê? Cansados e sobrecarregados do quê? É evidente que a vida que nós levamos, a agitação em que nós nos encontramos, muitas das vezes nos deixam cansados, realmente, muitas das vezes sobrecarregados, muitas das vezes desanimados. Né? Quando vai chegando sexta, o pessoal sextou, até que enfim, acabou. Né? Mas interessante, sábado e domingo, muitos até tiram para descansar, refrescar um pouco a cabeça, mas quando chega segunda-feira, como é que começa a segunda-feira?
Parece estar mais cansado do que sexta. Cansado e sobrecarregado. Seria isso? Não. Até porque faz parte do nosso viver, o trabalho, a fadiga, faz parte. Afinal de contas, nós estamos no mundo que se não fizermos nada, não conseguimos nada. Então, faz parte do contexto. Como diz o pessoal aí, faz parte da brincadeira, são as regras da brincadeira. Tem que existir isso, infelizmente. Mas o que Jesus Cristo quer dizer para nós? Cansados e oprimidos dessa falsidade religiosa que existe. Existe no nosso contexto social muita falsidade religiosa. E eu não quero nem levar para outras igrejas, eu coloco até na nossa própria igreja. Existem muitos preconceitos criados em cima de filosofias, de uma religiosidade vã, de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade que conduz o homem não à liberdade, descanso que Cristo quer dar, mas sim a uma vida de opressão. Você já ouviu aquela frase que o pessoal da igreja, os crentes, não podem nada? Alguém já ouviu essa expressão? Já viu? Por quê? Porque, em certa forma, até eles estão até meio certos nesse ponto. Porque existe uma religiosidade que leva o homem a uma verdadeira opressão, verdadeira sufoco espiritual e até físico mesmo. Uma religiosidade que leva o indivíduo a ter comportamentos que Cristo nunca mandou ter, nunca ensinou a ter, nunca obrigou a ter. Existem sim na Bíblia ensinamentos e regras que Jesus Cristo deixou para o homem para o seu bem viver, para o seu bom existir. Lógico. Por exemplo, nos 10 mandamentos, você conhece aquele mandamento, não matarás? Por que ele deu esse mandamento para o homem? Por quê? Porque ele sabia que o homem, na sua ignorância, no seu pecado, na sua maldade, iria oprimir outras pessoas, matando, tirando a vida de uma forma física ou até psicológica. Quantos casais vivem vidas de opressão, em que o marido ou a esposa oprime o outro, tirando a vida psicológica, emocional. Aí nós vamos ver uma sociedade desestruturada. Porque são vidas, pessoas que levam a sua existência num aprisionamento pessoal preconceituosa, numa vida sem felicidade. Jesus Cristo não quer isso. Muito pelo contrário, ele diz, venham a mim que eu vou dar realmente descanso, paz, tranquilidade, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro descanso, porque o descanso que Cristo quer dar não parte de fora para dentro do homem, mas de dentro para fora. Não interessa o que está acontecendo fora, interessa o que está acontecendo no coração. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim, em paz eu me deitarei, quem sabe o versículo? Em segurança. Em paz me deitarei, vou dormir, vou acordar, em paz. Quantas pessoas, não digo aqueles que têm problemas de saúde, que eu sei que também tem pessoas com problemas de saúde e por isso perdem o sono, né? São levados a esse tipo de comportamento, mas quantas pessoas, tendo às vezes muito dinheiro, não conseguem dormir em paz? Quantas pessoas, às vezes, cheias de bens, não conseguem dormir em paz? Porque, não sei, mas eles verdadeiramente são pobres de espírito. São pobres, necessitados de paz. Mas Jesus Cristo, quando diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque, diz Jesus Cristo, eu lhes darei o quê? O descanso, o verdadeiro descanso. Por isso Jesus Cristo ficou indignado com os seus apóstolos. Estão proibindo as crianças de chegar ao próprio Deus, ao próprio Jesus Cristo, que vai lhes dar segurança, paz, tranquilidade. Jesus Cristo tinha que ficar indignado. Mas outra coisa também acontece no versículo 15. Olha por que acontece aqui. O que Jesus Cristo diz para nós? Jesus Cristo no versículo 15 diz, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí alguém pode fazer, não entendi, pastor. Como é que eu vou receber o reino de Deus como uma criança? Eu vou ter que ser amamentado, né?
Alguém vai ter que fazer um cafunézinho para que eu pare de chorar? Hã? Alguém vai ter que trocar minha fraldinha? É assim que funciona? Hã? Não, não é isso. Jesus Cristo não está falando de fisicamente se tornar uma criança. Não, não, não é isso, não. Ele quer dizer algumas coisas importantes aqui para a gente. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e depois no versículo 12, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa expressão. Olha só o que diz aqui, Romanos 3, versículo 23 e depois o versículo 12. Pois todos o quê? Pecaram. E porque todos pecaram, estão todos o quê? Destituídos da glória de Deus. Versículo 12. Todos se desviaram. Olha essa expressão, se tornaram inúteis. Não há nenhum sequer. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, vocês precisam entender que no homem não há nenhuma possibilidade do que ele possa lá no futuro ou agora, ou seja lá quando, fazer alguma coisa para merecer o reino de Deus. Não há. Tudo que o homem vier a fazer para tentar alcançar o reino de Deus será, como Paulo disse, inútil. Inútil. Quando Jesus Cristo disse, você não se tornar como uma criança, é porque a criança ela não tem capacidade de sobreviver por ela mesma. A criança ela não tem capacidade de permanecer viva só por ela mesma. Você concorda comigo? Se você quiser fazer o teste, não aconselho que o faça. Pega uma criança recém-nascida, deixa lá no berço e diz para ela assim, ó, aqui do lado está a mamadeira, aqui tem a fralda, aqui tem uma aguinha se você quiser, e se você tiver muito calor, liga o ar-condicionado ou o ventilador, está aqui os controles, tá? Que eu vou dar um passeio e volto mês que vem. O que vai acontecer? Estou brincando, mas é uma realidade. Muitos de nós achamos a mesma coisa e fazemos a mesma coisa com Deus. Não, Senhor, eu consigo entrar no céu porque eu sou bom. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca eu planejei o mal. Não, Senhor, eu sou uma pessoa, um excelente marido, sou uma excelente esposa, sou um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, eu sou maravilhoso. Mas Paulo diz o seguinte, não funciona assim. Tudo que você fizer para Deus, para tentar agradar a Deus, tudo que eu e você tentarmos fazer é inútil para nós. É inútil, não adianta. O reino dos céus, infelizmente, está fechado para as nossas ações. Então, se está fechado, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Efésios, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, nos dá aqui a primeira dica do que nós precisamos fazer. Diz assim Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. Por meio da fé. E isso não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. Não. E continua Paulo dizendo, é um presente que Deus dá. E no versículo 9 ele continua, porque tem gente que acha que fazendo alguma coisa vai resolver o seu problema, e a gente já viu que não é. Então não vem pelas obras de ninguém, para que ninguém venha depois dizer, eu sou o bom, eu fiz por merecer, eu sou especial. Não. Porque não vem das obras, para que ninguém se ache o tal, não é direito seu. Você achar que o céu, o reino de Deus, é direito seu, você está equivocado, não é direito seu. Até porque você e eu não somos, se estivermos fora de Cristo, filhos de Deus. Acompanhe e continue. Versículo 10. Paulo diz, no versículo 10, porque somos
criação de Deus e não filhos de Deus. Há um ditado que o pessoal costuma dizer, porque todos nós somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Nós todos, eu e você, somos criação de Deus. E continua Paulo dizendo, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Então, tudo que você fizer de bom não faz mais do que sua obrigação. Sabe aquele pai que o filho chega contente, alegre, sorridente, pai, tirei um 10. Aí o pai, muito maldosamente, porque isso para mim é maldade, depois a gente vai ver, não fez mais do que a sua... Ele está certo no falar, é a obrigação, mas a palavra foi mal colocada. Depois a gente vai pensar nisso. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Ele podia, puxa, meu filho, você realmente é especial, maravilhoso. Isso ele deveria falar, mas muitos não falam, né? Não, na real, friamente, né, como o pessoal fala, na lata, não fez mais do que sua obrigação. Para isso você estuda, para isso eu pago o seu colégio, aqueles que pagam, para isso eu te coloquei ali, para isso eu te sustento. Não está fazendo mais do que sua obrigação. É o que Deus está dizendo para você. Tudo que você fizer de bom não faz mais do que a sua obrigação. Não faz mais. As quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Isso não é, né? Então, o que nós precisamos entender aqui? Precisamos, já que nada que eu fizer pode me ajudar, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso deixar, abandonar essa pretensão, esse achar que eu tenho direito, esse achar que eu mereço, de lado. Que pretensão tem uma criança em relação a alguma coisa? Pensa comigo. Que pretensão tem uma criança em achar que merece alguma coisa? Criança de colo, nós estamos falando de criança de colo. Qual a pretensão dela? Ela não sabe de nada, gente. Criança de colo não sabe de nada. E se bobear, ainda tem crianças de 1, 2 anos que também não sabem de nada. Veja, essa pretensão, esse orgulho que muitos têm em relação a achar que tem direito, tem que ser deixado de lado. Por isso Jesus Cristo disse, repito, quem não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, nunca entrará no reino dos céus. Se coloque no lugar, pense como. Então você vai entender. E o que ele mais quer dizer com isso? Em João, capítulo 1, versículo 12, ele quer somente uma coisa. Quem não recebeu o reino dos céus, né, como uma criança, receber. E aí João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, contudo, o que? Receberam. Receberam quem? Jesus. Em tudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, e diga-se de passagem, crer não é acreditar. Eu já disse aqui na nossa igreja, mas tem muita gente que nunca ouviu isso aqui. Crer não é acreditar. Acreditar que Deus existe, até o diabo sabe, e sabe muito melhor do que a gente. Crer é dar crédito. Há uma ação em que você faz dando crédito a Deus. Vou dar um exemplo fácil. Eu já usei aqui várias vezes esse exemplo para muitos aqui que já sabem de quase salteado, mas tem gente que não sabe. Quando você precisa de dinheiro emprestado. Vamos lá, irmã Marilene, eu sei que você tem dinheiro. Me empresta aí 10 mil reais e te pago daqui a um mês. Se você acredita em mim, o que você vai fazer? Vai me emprestar. Isso é dar crédito. Quando Deus diz, não há nenhum jeito de entrar no céu a não ser por mim, se você não se fizer como uma criança, entendendo que você não tem condições nenhuma de fazer nada para você, para poder se salvar, mas eu tenho, se você entregar sua vida nas minhas mãos, eu te coloco lá no céu, como uma criança. Se você realmente quer dar crédito a essas palavras, você então recebe Jesus Cristo. E aí, aqueles que recebem Jesus Cristo em seus corações, diz a Bíblia, diz João, esses então agora têm o direito de serem o quê? Se tornarem filhos de Deus. Então só é filho de Deus aquele que recebe a Deus, recebe Jesus Cristo em seu coração, dá crédito às palavras de Cristo, que para entrar no céu, para receber o reino de Deus, só é possível através de Jesus Cristo. E tudo quanto você fizer,
tudo ou mais que você fizer não vai adiantar de nada. Eu sei que tem igrejas que ensinam que se você estiver dentro daquela comunidade, fizer parte do seu rol, praticar aqueles trabalhos, aqueles atos religiosos, você está garantindo um lugarzinho no céu. Não entre por essa. Isso é filosofia humana. Né? Lá atrás que eu falei, pessoas que às vezes vivem opressas. Tem gente que diz assim, não posso ser excomungado da igreja, porque se eu for excluído da igreja, eu perco o céu. Coitado. Já perdeu antes de entrar. Tem pessoas que pensam assim. Tudo bem, se quiser continuar pensando, pense. Não vou mudar a cabeça de ninguém. Mas a verdade é outra. É verdade. E para concluir, lá no versículo 16, aí vem uma coisa interessante. Quando Jesus Cristo dá a bronca para os seus discípulos, como o pessoal fala, paga geral, agora Jesus Cristo no versículo 16 faz uma coisa interessante. O que ele diz? Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O que Jesus Cristo está fazendo aqui? O que ele está ensinando para a gente aqui? Como eu falei no início, hoje nós vivemos numa sociedade que aparentemente está, na sua maioria, doente. Não falei isso no início? Né? Por que ela está doente? Apesar de ter tantos benefícios hoje que no passado nem existiam, mas vivemos numa sociedade doente. Por que estão doentes? Um dos motivos, e para não dizer um dos mais fortes dos motivos, é porque lá atrás, hoje os adultos de hoje, né? Lá atrás, quando crianças foram traumatizadas. Foram traumatizadas. Como assim? Não entendi. Lá atrás, de alguma forma ou de outra, elas foram agredidas verbalmente. Lembra? Não fez mais do que sua obrigação. Lembra? E outras palavras também pode ajudar. Abusos físicos ou psicológicos. Quantas crianças são abusadas psicologicamente e também fisicamente? Isso acontece. Sofrem agressões, bullying, né? Sofrem agressões, bullying. Rejeição, abandono. Quantos pais, às vezes, presentes, quantos avós, às vezes, presentes, abandonam seus filhos dentro de casa mesmo. São abandonadas. Problemas de relação familiar, pai e mãe, que vivem em pé de guerra, brigando o tempo todo. Essas crianças vão crescendo, sendo contaminadas por essas agressões, e lá na frente elas vão repetir. Eu uma vez ouvi uma palestra interessante, só como exemplo. Por que o homem, muitos, batem em suas esposas? Aí vamos fazer uma avaliação. Vamos fazer uma avaliação. Uma psicóloga, uma vez falando sobre isso, disse: eles repetem. Como assim? Repetem o que os seus pais fizeram. O seu pai com a sua mãe. Aí alguém disse: ué, mas não deveria ser o contrário? Ele viu a mãe sendo espancada pelo pai, ele agora vai querer tratar bem a sua esposa. Não funciona assim. Na cabeça dele, no fundo do coração dele, ele vai dizer a seguinte frase: se minha mãe não recebeu, minha mulher também não vai receber. Ou vice-versa. Traumas. Hoje nós estamos vendo crianças crescendo, sendo violentadas em todos os aspectos físicos, emocionais, sociais. Essa semana eu vi um podcast, achei aquilo horrível. Uma mulher defendendo o roubo, jogando a culpa no capitalismo. Não, sabe por que roubam? Porque, coitadas, essas crianças, elas querem um tênis de marca, mas não tem, então vão roubar. Porque o mercado impõe essa ideia que tem que ter. Crianças sendo violentadas e tornando-se adultos problemáticos. Quando os pais deveriam proteger, quando os pais deveriam guardar, quando os pais deveriam ensinar o bom caminho, quando os pais deveriam ser o castelo físico, espiritual, emocional dessas crianças, se tornam verdadeiros algozes dessas crianças. Crescem desconcertadas, crescem com problemas, crescem cheias de traumas e vão se tornar adultos terríveis. É o que nós vemos na sociedade de hoje.
Por que, quem é professor sabe disso? Por que tem crianças nas escolas que adoram espancar os seus coleguinhas? Bate toda hora. Porque em casa apanham. Eu já vi cenas terríveis de mães chegando para os seus filhos pequenininhos e dá aqueles tapas que, meu Deus do céu, vai arrancar a cabeça da criança. Isso fisicamente, mas existe emocionalmente também. São crianças que vão crescendo desestruturadas. Mas não é assim com Cristo. Não é assim com Cristo. E para todos quanto desejarem, para todos quanto quiserem, Jesus Cristo não quer tratar assim. Vejam lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. O que Cristo quer fazer? Portanto, se alguém recebeu ou está em Cristo, agora é o quê? Uma nova criatura. Uma nova pessoa. As coisas antigas, as marcas, os traumas, os problemas do pecado já passaram. Eis que agora tudo é novo, as coisas novas, uma nova vida. Foi isso que Jesus Cristo fez com aquelas crianças, tomou-as pelos braços, amparou, protegeu, abençoou, guardou-as. Guardou-as. Aquelas crianças estavam sedentas disso. E hoje só herda o reino dos céus aqueles que estão sedentos disso, de amparo, de aconchego, de um cafuné, né? De Deus. Mas só pode receber aqueles que se fizerem como uma das crianças. E Jesus Cristo, taxativamente, em João capítulo 3, versículo 3, ele diz para a gente o seguinte: digo-vos a verdade. É Jesus Cristo está dizendo. Digo-vos a verdade. Qual a verdade que ele está dizendo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. E nascer da onde? De Cristo. Nascer em Cristo. Hoje nós estamos aqui, né, passamos um momento interessante que lembrou esse episódio. Né? Os vovós, os papais, né, os titios, aqueles que nem Gonzaga conhece, né, trouxeram o Noah para que não pudéssemos orar por ele. Mas esse ato é um ato que pode ser muito, que pode trazer muitas lições para nós. E como Cristo mesmo disse, olha, vocês estão entrando por caminhos errados. Vocês estão fazendo tudo errado. Logo vocês, que se dizem religiosos, meus discípulos. Tudo errado. Não, não é por aí. Não é por esse caminho. Entendam. Imagina o coração de Cristo naquele momento. Entendam. Não, 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 não. Eu vim para trazer descanso, paz. Eu vim trazer felicidade, a verdadeira felicidade. Eu vim para isso. Não trazer religião. Não, não é isso não. Jesus Cristo nunca criou religião. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus Cristo diz, essa é a minha religião. Nunca vai encontrar isso. Não, não é isso não. Eu vim trazer salvação, paz, para o homem que está necessitado, sobrecarregado pelo pecado. É isso que eu vim fazer. E para que o homem possa ter essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade, uma nova vida, uma nova esperança de vida, sendo confortado e consolado por Jesus Cristo e receber esse reino de Deus, o homem precisa entregar a sua vida a Deus, dando crédito às palavras de Cristo, que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nascer em Cristo, nascer para Cristo. E então você vai experimentar esse aconchego em que Cristo vai tomá-los pelos seus braços, colocar no seu colo e em vez de agredir, de ofender, de jogar na cara os nossos erros do passado, em vez de nos violentar psicologicamente, espiritualmente, Ele vai nos abençoar e vai dizer, ó, meu filho, tudo já passou, acabou, não tem mais nada, agora é uma nova vida, tudo novo agora para frente. E a pessoa agora caminhando com Cristo, ele vai experimentar qual seja realmente a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera de cada um de nós. É isso que Deus espera porque Ele sabe que o fim há de chegar. O fim neste mundo há de chegar. Independente da sua religião, independente da sua crença, eu te digo uma coisa, este fim é certo. E quando este fim chegar, se você não estiver preparado em Cristo Jesus, não tem mais solução. Fechou-se as portas. Não tem mais jeito.
Porque quando Jesus Cristo estava dizendo isso para aqueles seus discípulos, recebendo aqueles crianças, Jesus Cristo estava numa peregrinação de 3 anos. E ia chegar o momento que ele seria crucificado na cruz do Calvário. Seria o momento em que ele estaria lá na cruz sendo crucificado pelo meu, pelo seu pecado. Nós vamos realizar a ceia daqui a pouco. E naquele momento em que Cristo estaria derramando seu sangue para todo aquele que nele quiser, todo nele crer, entregar sua vida, ter uma nova vida. Mas nesse trajeto de Cristo aqui no mundo, muitos não quiseram. Existia uma ocasião, inclusive, que uma multidão seguia Jesus Cristo. E depois de um discurso como esse, mais ou menos parecido com esse, muitos foram embora. Aquela multidão foi embora. E aí Jesus Cristo vira para os seus discípulos, agora já mais maduros, já aprendendo a lição. Ele diz para os seus discípulos, vocês também querem ir embora? Querem vocês também ir embora? Aí levanta o discípulo afoito, né? Pedro, muito afoito. Ora fazia umas besteiras, mas ora fala as coisas maravilhosas. Ele diz, não, para quem vamos nós? Só tu tens a palavra da vida, da verdade. Só tu tens. E por causa disso, por causa dessa palavra, Jesus Cristo garantiu para nós a palavra dele, a verdade, a vida eterna. Para nós quem? Para todos aqueles que, como criatura de Deus, buscarem ele como Pai e aí assim se tornarem filhos de Deus. Hoje nós temos aqui uma multidão. Quantos vão embora, não sei, sem Cristo. Mas é meu desejo, e de Deus, é que todos saiam com Cristo no coração. Não só o ouvir. Discurso bonito, lindo, bacana, gostei. Pastor fala bem. Não olhe para isso. Não olhe para isso. Olhe para o que Cristo está dizendo. Repito, todos aqueles que se fizerem como crianças herdarão o reino dos céus. Receberão o reino dos céus. Mas aqueles que se acharem adultos, maduros, experientes, convencidos de si, esses infelizmente não receberão o reino de Deus. Não sou eu quem digo. Não sou eu que estou fechando essa porta. Mas é o próprio Jesus Cristo que está dizendo. Então, o meu apelo é que você saindo daqui, que ainda não teve uma experiência com Cristo, não estou lhe chamando para ser religioso. Não estou lhe chamando para você fazer parte desta igreja, Igreja Batista. Não. Eu estou lhe chamando para você ser filho de Deus, entregando sua vida a Deus. Você que não tem Cristo no seu coração, pense nisso. Qual será o seu futuro? Longe do reino de Deus, sofrendo na eternidade, ou junto com este Pai amoroso que vai enxugar do meu e do seu, de todos quantos quiserem, as nossas lágrimas. Não teremos mais dores, não teremos mais problema algum. Você faz a escolha, não sou eu. Meu papel já foi feito. O de Cristo também já foi feito. Morreu na cruz. Agora você faz a sua escolha. Eu deixo com você. Passei a bola. Agora você marca o gol. Né? Marca o gol. Aceite Cristo no seu coração. Eu convido a igreja a orar nesse instante. Todos estejam orando. E agora eu e você, tete a tete. Se você não tem a Cristo e quer entregar a sua vida a Cristo, faça isso agora. Diga no seu coração, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Diga no seu coração, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, porque eu quero me tornar uma criança para entrar no reino dos céus. Faça isso agora. Diga isso no seu coração. A igreja está orando por você. E se você está fazendo essa oração no seu coração, fale, mostre para a gente. Levante uma sua mão e diga assim, eu estou fazendo, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero herdar o reino dos céus. Não se sinta constrangido. Eu não sou muito de ficar apelando muito tempo. Eu digo, a bola está contigo. Faça o gol. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Se você acha que ainda tem tempo, eu posso te dizer que pode até ter, né, irmão Dalton? Pode até ter tempo. Não sei. Meu dia de amanhã não sei. Hoje nós estamos aqui. Amanhã podemos não estar. Essa semana morreu um rapaz na linha amarela, parece que não falha a memória. Uma linha passou e cortou o seu pescoço. Tenho certeza que ele não levantou para isso. Tenho certeza que ele não acordou pela manhã dizendo, hoje eu vou morrer. Tchau para todo mundo. Foi um prazer conhecê-las a todos. Tenho certeza que ele não falou isso.
mas levou sua vida, foi ceifada a sua vida. Não quero ser nenhum aqui fatalista, mas é a realidade da nossa vida. Todos vamos morrer um dia, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas você tem que entender que quando isso acontecer, se você não se tornou como uma criança em Cristo Jesus, não entra no reino dos céus. Está contigo a bola. Se você está entregando sua vida, seu coração a Deus, diga: Senhor, eu quero. Tome minha vida nas tuas mãos. Levante uma das suas mãos só para que eu possa ver e a gente possa orar por você. Faça isso agora. Não deixe para mais tarde, porque realmente pode ser tarde demais. Jesus Cristo, Mestre